Olá, pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos para a volta às aulas, eu também. Porém, isso ainda não é possível. A quarentena ainda continua e não podemos quebrá-la por já estarmos cansados disso tudo, né? É necessário paciência e vamos agradecer pela nossa saúde e por estarmos tendo a oportunidade de assistir essas aulas para termos um pouco mais de conhecimento. Muitos gostariam e não possuem os meios. Então, pessoal, na semana passada a gente estava falando sobre os tipos de indústrias, né? Então, nós vamos continuar com esse tema. O que é a industrialização? A industrialização é processo histórico que teve como marco o advento da máquina a vapor, quando a indústria passa a dominar a economia, impulsionando a urbanização e o crescimento demográfico no seu entorno. Esse processo modificou também todas as relações sociais e econômicas em função da industrialização, pelo qual haverá aumento na divisão de trabalho, com consequente aumento da produtividade industrial e agrícola, da renda per capita e do estabelecimento da classe média e do padrão de consumo atual. Buscou-se a implantação de novas fontes de energia, bem como da maximização dos lucros, pela substituição dos modos de produção artesanal. De fato, a industrialização começou com a Revolução Industrial, que teve seu berço na Inglaterra durante o século XVIII, como a gente já falou sobre isso. Quando as mudanças tecnológicas, o acúmulo de capitais pela burguesia e fenômenos como o cercamento dos campos, que levou os trabalhadores para as áreas urbanas, permitiram o estabelecimento da economia de mercado, bem como do sistema capitalista. Posteriormente, ao longo do século XIX, outros países europeus irão seguir o mesmo caminho em busca de riqueza e lucro proporcionados pelos avanços dos meios de produção. Não obstante, nos países emergentes, esse processo de industrialização ocorreria mais tarde e levará a algum nível de dependência em relação àqueles que foram os pioneiros da Revolução Industrial. O Brasil, por exemplo, a industrialização ocorreu de maneira tardia, por isso que ainda somos tão dependentes de países desenvolvidos. Agora, e os impactos da industrialização? Os impactos imediatos da industrialização levam à substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, visando a produção em série e mecanizada, capaz de estabelecer padrões de homogeneidade e o aprofundamento na divisão do trabalho e da sua especialização. Porque o trabalho feito de maneira artesanal, dificilmente ele vai sair igual, né, o mesmo produto da mesma forma que foi criado anteriormente. Já quando se trata de uma parte industrializada, há um padrão. Então, se consegue produzir muito mais, uma larga escala do mesmo produto. Como é necessário mão de obra, a generalização do trabalho assalariado e o consequente aumento do consumo, a médio e a longo prazo, irá levar à concentração de riqueza à consolidação da burguesia, bem como ao desenvolvimento do setor de serviços e à substituição do homem enquanto força de trabalho, podendo gerar desemprego. Por outro lado, apesar do desenvolvimento em infraestrutura, a consequência mais negativa é a degradação ambiental promovida pelas indústrias. Enfim, a industrialização é um processo socioeconômico que consiste na criação de indústrias e no aprimoramento de tecnologias. Neste fenômeno, a máquina passa a substituir o homem em determinadas tarefas, intensificando o processamento das matérias-primas em bens de consumo e produção. O processo de industrialização acarreta na urbanização e crescimento demográfico da região em que ocorre. A economia, que antes era de base artesanal, agrária e comercial, passa a ter uma base urbana e industrial. O sistema de produção artesanal dá lugar à produção serial, mecânica, concentrada, padronizada, ou seja, capaz de produzir produtos de qualidade homogênea. A industrialização pode ser dividida em 3 etapas, de acordo com a complexidade tecnológica e do transcorrer do tempo. Atualmente, nós estamos vivendo, a quarta revolução industrial. No início do ano, a gente falou sobre esse assunto, mas não tivemos a oportunidade de estar aprofundando, tá? Então, como atividade, vocês vão fazer um quadro para cada uma das revoluções industriais aí no caderno.
tá? Destacando os seus principais movimentos, o que aconteceu de característica principal da primeira, da segunda, da terceira, da quarta Revolução Industrial. Não quero que vocês copiem textos assim como vocês pesquisam no Google e copiem o texto aí no caderno. Vocês vão ler e vão entender o que aconteceu de importante em cada uma das revoluções e colocar aí no caderno, ok?